Fala pessoal, tô aqui hoje com duas pessoas muito especiais, o episódio vai ser incrível, tô super feliz de receber uma celebridade do LinkedIn e do RH, Léo Kaufmann, e a Sabrine Xavier, que é a nossa responsável por diversidade na Apsen, pelo Constelar. Então, eu tô muito feliz aqui que eu também vou entrevistar uma colaboradora da Apsen e vou virar a mesa, porque ela me entrevistou ontem. Sim. E hoje eu vou entrevistar e vou trazer um pouco do que eu passei com ela. Brincadeira, foi incrível ontem. Foi sim. Obrigada pela presença, Léo, Sá, obrigada mesmo. É um prazer a gente bater esse papo sobre um assunto que tá bem em voga, mas que tem muita dúvida ainda, né, Rê? Muita, muita. E é de nosso total interesse, não só no meu podcast, mas também no nosso programa na Apsen, a gente discutir bastante esse assunto. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouquinho da história de vocês. E aí a gente começa a esquentar o bate-papo. Primeiras damas. Obrigada. Eu sou a Sabrine, mas podem me chamar de Sá. Sou curitibana, filha da Elisângela e do José. Sou psicóloga, amo samba, me considero uma pessoa muito agitada também. Não é à toa, que trabalhamos juntas. A gente se encontrou, galera. É o seguinte. Eu iniciei minha carreira com 14 anos na área de recursos humanos. Ontem, né? Com 14 anos ontem. Tempinho aí. Desde então, venho trabalhando aí com atração, diversidade e tudo mais. Hoje represento o Constelar, que é o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão na Apsen. Estamos aí construindo muitas coisas legais, né, Rê? Muitas. Muitos projetos. A gente tem aí Mulheres Fortes Se Apoiam, que é um dos projetos que tem muito peso pra gente, tratando de gênero. E da preocupação com as mulheres também. Não, e vocês vão ver que a Sá, ela, apesar de jovem, ela deve ter reencarnado umas 300 vezes nessa mesma vida. Porque essa mulher já fez tanta coisa, já estudou tanto, já tem tanta experiência, que é quase que incompatível com a idade dela, né? Acho que é bem interessante saber também, porque eu venho de uma família muito simples, acho que eu gosto sempre de destacar isso. E eu usei todas as oportunidades que eu tive para conseguir estudar, fazer intercâmbio, voltar. Hoje ocupar uma cadeira também que tem um significado muito importante para mim e acho que para outras pessoas, porque eu sempre falo que diversidade é muito importante para mim porque é representatividade, né? Acho que as pessoas olharem para minha história também, entender, tipo, que elas também conseguem, isso é muito impactante e gratificante. Sim. Deu aqui, ó, que delícia de... Ela conseguiu, que eu provoquei ela agora há pouco, que ela falou, sou tal coisa. E sem o crachá, quem você é? Exato. Ela conseguiu sair do crachá, ó. Muito bom. Então, eu sou o Léo Kaufmann. Eu nasci lá no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade que se chama Carazinho. Mas pode ficar despreocupado, que tem outros lugares mais interessantes para você conhecer, tá? Sou filho de um pai que era caminhoneiro e uma mãe empregada doméstica. Venho de uma realidade também de menos privilégios, de menos acessos. E também, através da educação, fiz aí a minha carreira e corri atrás de tudo isso. Já morei em Florianópolis, já morei em São Paulo, morei em Santa Maria, morei em vários lugares. Tanto que a minha mãe, quando dá 4 anos num lugar, ela fala... Ele vai se mudar de novo, quer ver? Mas, a princípio, vou permanecer por aqui. Hoje atuo como Head do RH Summit, que é o maior evento, até então online, mas spoiler, que vira físico esse ano. Estamos ansiosos. De RH da América Latina. Então, são 7 anos que esse evento existe. Impacta a vida aí de pessoas com conteúdo, não good vibes. É um conteúdo prático que impacte a vida dos profissionais no dia a dia. E no LinkedIn, o meu bordão é o quê? Falar do mundo corporativo de um jeito não tão corporativo. Lá no LinkedIn eu sou Top Voice, né? Esse ano eu fui escolhido na lista. E sou o 10º LGBT mais seguido da plataforma no Brasil. Falei, gente, é uma celebridade do LinkedIn aqui com a gente. Celebridade do LinkedIn da vida real, que delícia. E diversidade é um ponto que até a gente estava conversando agora há pouco. A diversidade chega pra gente porque nós somos membros de recortes. Exato. Primeiro ponto. Mas também a gente olha para os outros recortes. Não é porque eu sou um homem LGBT que eu não vou olhar para a pauta das mulheres, que eu não vou olhar para a pauta das pessoas pretas, que eu não vou olhar PCD. Acho que é um ponto que a gente precisa ainda evoluir, que é o ponto onde a gente não coloca numa hierarquia. Uhum. Que todos nós trabalhamos juntos. E aí surge um novo termo para isso, não é tão novo, mas interseccionalidade, que a gente precisa trabalhar. Demais. E vamos dar as mãos todos. Porque o objetivo, no final, é um só. E a origem do problema também, normalmente, é o mesmo lugar. Então, vamos dar a mãozinha aí, se ajudar? E interessante que você é psicóloga, o Léo é formado em marketing, correto?
Uhum. E teve o background ali de recrutamento e seleção, e você também, né? Então, como, Exato. como que foi esse início de carreira para vocês? Eu conversava com a Sabrine ontem sobre essa questão de eu ter participado de quase todos os processos seletivos que eu pude Uhum. no início da minha carreira. E o quanto eu aprendi sobre entrevistar, conhecer pessoas, aprender a ler pessoas. E imagino que isso tem reflexo nos caminhos que vocês escolheram e quem vocês são hoje. Sim, eu acho que tem muito reflexo e a gente aprende muito, né? Uhum. Porque é uma troca. Eu estou ali no papel de avaliar a pessoa com o valor da empresa, com a cultura que a gente precisa entender se aquele candidato tem, mas ao mesmo tempo a gente aprende muito com esse candidato também. Porque é uma pessoa que, na maioria das vezes, ela tem a história dela, as vivências dela, e o quanto a gente precisa cuidar para que a gente não. Para que o viés não nos atrapalhe de conseguir identificar também o conhecimento dessa pessoa. Então, a gente aprende muito dentro de um processo. E, além disso, olhando muito para o processo mesmo, para a racionalidade da coisa, o que a gente também precisa fazer como empresa para conseguir identificar o potencial desse candidato? Porque a gente estava falando hoje sobre acessos. Uhum. Eu, quando comecei, era tudo muito novo. Eu não sabia nem enviar um e-mail direito. Eu precisei de alguém para sentar comigo, me ensinar. Sim. Ensinar todo o processo, do que era um processo admissional. O que era um processo de desligamento. Para mim foi tudo muito novo. Então, o quanto é importante esse nosso olhar inclusivo também nos processos, para que a gente consiga identificar e captar o melhor dessa pessoa também, né? Então, a gente aprende muito. A gente não só ensina, a gente mais aprende do que ensina, se for pensar. Eu sou de uma época um pouco mais atrás que a sua, que existia um testezinho Léo que era não aquele fala dos pauzinhos. assim. Lembra do teste palográfico? Que eu nunca... Mas olha só, gente, eu já apliquei o Olha lá, palográfico. tá vendo? Ó, então não é tão antigo assim, gente. Não Me é. senti mais jovem agora. Eu sou dessa época que era processo seletivo, entregando currículo no papel, vai lá, teste, tudo no papel. Hoje em dia é muito automatizado, inteligência artificial voando para tudo que é lado. Mas aí, eu acho que nesse caminho o RH se perdeu num ponto de querer automatizar tudo. Sim. E deixou de entender a essência do processo. Eu posso contratar 1000 plataformas para me ajudar no dia a dia. Mas existem os pilares que eu preciso aprender a construir por trás. Como que eu escrevo um descritivo daquela vaga? A inteligência artificial não vai fazer. Por mais que você jogue no chat GPT, ele vai te dar aquela coisa genérica, mas tá dentro da realidade da sua empresa? Uhum. Tem que lapidar sempre, né? E se a pessoa não conhece, vai sair aquele processo genérico, vou subir na plataforma XYZ, que vai reprovar 95% dos meus candidatos, Exato. porque não é um processo que foi pensado para as pessoas. Tanto que esses dias saiu uma pesquisa sobre um ATS famoso, aí que eu não vou dar o nome, que apenas 1% das pessoas é aprovada pelo processo como um todo. E aí? A gente precisa de mão de obra, a gente precisa recrutar, mas a gente tornou tudo tão mecânico que lá no final da história, e nesse processo a gente falando de viés, essa plataforma não vai levar em consideração uma pessoa trans que não teve acesso a estudar. Exato. Ela vai nivelar todo mundo por igual, Uhum. e aí a gente sabe que alguns vieses que não são tão declarados, que é, por exemplo, você estudou numa faculdade, numa queridinha no mercado, pronto, você ganha pontos. Foi AD, elimina já automático. Ah, você mora em tal lugar, elimina. E vai eliminando, chega no final da história, sobrou 2 candidatos, aí vai a CEO dizer que não contrata pessoas pretas, porque ela não encontrou gente qualificada Isso é no mercado. muito comum. É muito comum, até mais do que a gente imagina. Uhum. Eu acho que tem uma questão ali que eu falo, quanto a recruiter precisa ser responsável pelo processo. E está muito também alinhado ao que a empresa está buscando. A gente fala muito sobre isso, o Uhum. quanto que o papel dos recrutadores de inquietar também a empresa como um todo. Total. De entender qual o perfil de pessoa que eu preciso no time. Uhum. Como que eu posso ser mais inquieto no sentido de buscar perfis diversos. Exato. A gente sabe, a gente falava sobre isso Muito. ontem, né? Que a estratégia, com que é a cultura, como estratégia no café da manhã. E come. Então, se você não coloca uma estratégia, você realmente batalha para ter ali as suas metas. A gente está falando da importância de um programa de diversidade, a importância de ter metas, a importância de ter processos estabelecidos, justamente por isso. Porque senão vira pastelaria, né? Entrou uma vaga, vamos resolver o mais rápido possível, todo mundo parece que vai morrer do dia pra noite, que não pode viver sem uma posição. E todo mundo ama odiar o RH nessa hora, gente. Que o RH é culpado de tudo.
O RH não contratou direito, o RH não sabe fazer, o RH reprova, o RH... Gente, vamos voltar num ponto principal, que quando eu visitei a Apsen eu vi um pouco disso. A cultura da empresa. Esse líder sabe o que ele precisa dentro daquela vaga, porque quem determina a vaga é o líder, não é o RH que... eu preciso de uma posição aqui na recepção da empresa e ele vai ter que... Não, peraí, tem um líder que precisa determinar quais são os requisitos daquela vaga. Esse líder tá pronto para fazer isso? Uhum. Ele entendeu que é ele que vai ter que cuidar daquela pessoa? Aí volta RH. O RH tá aquele RH trancado dentro da sala, que vive no fantástico mundo de Bob, ou é aquele RH que sai da sala e vai viver as coisas? Que sente. Eu trabalhei numa outra empresa e eu sempre cito esse exemplo. Que lá tinha uma área, era dividida em recrutamento e seleção, RT, que eles chamavam de relações trabalhistas, que era o DP, e tinha a parte de desenvolvimento, que era o RH, mais próximo do que a gente conhece. Eu falava que era a área de sem envolvimento, porque eles não sabiam nada do que estava acontecendo. Contrataram um treinamento milionário nos bastidores da Disney, que quando eu voltei para a operação, depois de 3 horas, o meu gerente me deu um tapinha e falou assim, bora trabalhar que aqui não é a Disney. Nossa. Não foi um treinamento barato, onde você tira toda a liderança da posição, para daí ela voltar e ter isso, tipo, rasgou dinheiro. Uhum. Então, eu volto muito e eu bato muito na questão da cultura e da liderança, que é muito fácil você culpar o RH por não contratar pessoas diversas, por não ter diversidade no processo, mas e a cultura dessa empresa? Será que ao contratar uma pessoa trans, ela vai conseguir permanecer? Exatamente. Aquela estrutura está preparada. É importante isso, você trabalhar a preparação, fazer. A gente sempre sabe que uma casa só fica de best to best se tiver uma estrutura boa. É a mesma coisa na empresa, né? E é engraçado. Precisa ter alicerces fortes. Um dos reflexos da pandemia que eu conversei com uma pessoa trans, ela estava feliz de usar máscara durante a pandemia. Porque isso diminuía a disforia de gênero dela. E é como só enxergavam os olhos não têm aspectos de gênero normalmente. Então ela tinha uma passabilidade maior ao trabalhar. Então quando acabou a pandemia ela teve que remover a máscara e aí ela voltou a passar por várias coisas. Porque normalmente quando entra uma pessoa diversa dentro de um ambiente que não está preparado para isso, ele é o bichinho do zoológico. Levanta todo mundo no escritório e fala, quem é aquele que entrou aqui? Meu Deus, né? Aí começa. Essa pessoa não vai voltar. Uhum. Porque ela virou o centro das atenções por algo que ela não... que deveria ser comum. Ela é uma pessoa comum entrando ali. Sim. Então, quando eu olho, e muitas vezes eu falo nos meus conteúdos, eu posso até ser o primeiro, mas eu não vou aceitar ser o único. Eu penso assim também. E você sabe que falando um pouquinho de processo, tem um modelo que eu acho super legal, que eu já trabalhei nele, que é o Talent Partner. Uhum. Que é você é recrutadora, mas recrutadora que olha para negócio. E eu tenho muito isso claro na minha cabeça, assim, acho que eu sempre fui muito também inquieta nesse sentido. Isso também, às vezes, me colocava numa corda bamba, porque eu falava, gente, vamos entender o negócio. A gente vai contratar aqui, por exemplo, para um projeto. Quantas pessoas precisam entrar nesse projeto? Que tipo de perfil a gente está buscando? E até entender a estrutura. Quando você olha para... Você começa a contratar e você começa a identificar o que o líder quer. Bom, se eu já contratei a Renata, agora eu vou contratar a Sabrine. Tá, mas elas são parecidas. Será que aqui, entendendo essa estrutura, eu não posso trazer uma pessoa diferente? Isso também eu acho que é uma responsabilidade da recrutadora. Uhum. Por quê? Porque a gente já tem essa visão, né? Geralmente são psicólogas ou pessoas formadas em processos de RH. Então a pessoa tem essa visão. Então ela também pode contribuir nesse sentido. O líder, ele tá o quê? Olhando pra estrutura, porque ele tem que entregar. E às vezes ele não tem essa visão de processo. Então eu acho também que a gente tem um papel muito importante de trazer esses pontos para ele. Que seja um letramento, que seja por exemplo, um workshop pro líder, para ele aprender a entrevistar pessoas diversas. Eu acho que isso é super importante. Eu já fiz muito isso. Eu falei, olha, não adianta eu fazer minha parte aqui, e aí chega o candidato e o líder solta alguma coisa que não é muito legal. Que aí não compete com aquilo que a gente está divulgando, não compete com aquilo que a gente deseja para a organização. Eu acho que uma coisa que a gente falou ontem, eu e a Sá, Léo, é o quanto é importante a gente se permitir aprender juntos. Uhum. Então, eu concordo com você que eu acho que o líder tem um papel, assim, fundamental. Eu acho que o RH tem um papel super importante também de poder ter espaço de questionamento, ter espaço de provocação. Então, eu acho que essa orquestra, se bem temperada,
Eu acho que é o melhor caminho, de as pessoas realmente saberem que a gente vai ter que ter esse olhar múltiplo, que a gente vai poder se cutucar, no bom sentido, porque uma empresa acomodada não sai do lugar. Não, e um exemplo claro, gente, que diversidade gera lucro. Sim. A A gente falou B13 disso ontem, Nossa, né? ontem. A Diversidade B13 é impacto no é. negócio. A B3 impôs uma regra que as empresas listadas vão ter que ter pelo menos uma mulher e uma pessoa membro de Eu Record. vi isso A Bolsa de Valores é boazinha, gente? É um trabalho social. Vamos parar, né? Vamos voltar pro mundo real, né? A Bolsa de Valores sabe que dá dinheiro, né? Vamos lá, gente. Mundo capitalista. Faria Lima aqui em São Paulo sabe, né? Então, se a Bolsa já tá dando essa direção, a gente já entende que, peraí. E outra coisa que eu sempre falo também. O RH pode até não ser o bandido da história quando a gente tá falando de diversidade. Mas ele não pode ser cúmplice. Exatamente. Concordo. Às vezes eu vou ter poder de... Não, gente, vamos contratar pessoas diversas. Não, às vezes o RH não tem esse poder. Na Sim. maioria das vezes não tem. O gestor vai dizer, eu quero fulaninho por causa disso. Tá, você tá atento a isso? Eu alertei, mas a decisão final foi do gestor. O problema é eu simplesmente me calar e tá tudo bem. Sim. Então... Ou querer entregar logo o processo, né? Por isso que eu falo de pastelaria, porque eu muito entendo comum. que às vezes tem muitas vagas, as Uhum. pessoas, né? Têm muitas responsabilidades, têm resultados, têm metas, etc. E a máxima, demore para contratar e demita rápido, pra mim é assim. Uhum. E eu gosto de fazer também o contraponto do demita rápido, sempre. Você tem que avaliar se não é uma questão pessoal, se não é um momento, se não é uma situação de assédio, alguma situação que aquela pessoa está passando e por isso não está conseguindo performar. Então tem que ter um entorno ali que você tem responsabilidade como líder de avaliar. Mas identificou, principalmente se for uma questão comportamental que permeia ali a questão ética, enfim, não pode demorar para tomar a decisão. É da mesma forma que às vezes um líder tá sobrecarregado, porque também se bate muito. É a guerra não silenciosa, gente. Que o RH contra a liderança, aquele tiroteio o tempo inteiro. O RH culpa o líder culpa o RH, e fica aquela coisa. Mas você olha, às vezes, da mesma forma, quantas pessoas um recrutador consegue, quantas vagas ele consegue trabalhar simultânea? Sim. Quantas pessoas um líder suporta? Eu já tive 57 pessoas embaixo de mim. Uau! Eu não Span of desejo isso pra control. ninguém. Eu não, Zero, né? eu não desejo isso pra ninguém, porque conseguia dar feedback, me aproximar. Não, é impossível, é muita gente. Só que eu era cobrado como liderança tem que dar exemplo. E a pior posição do líder não é quem tá na alta administração, é o líder do meio. Porque ele toma porrada de cima e de baixo. É uma posição muito delicada. E especialmente também levando em consideração que muitos estão iniciando a jornada da liderança. Exato. Que é uma jornada dolorosa pra caramba. Eu sou muito empática com quem tá começando. Obrigada. É verdade. É que você Sabe sabe por qual quê? que é o método que tem de desenvolvimento de liderança no Brasil, né? É do Zeca Joga, Pagodinho. joga e se É vira. do Zeca Pagodinho, que o líder vai cantando e aos trancos e barrancos, lá vou eu, que é base. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É. Eu faço uma brincadeira sempre, que é aquela história, né? Você tá ali, você faz parte de um grupo, e aí o ser humano, ele precisa pertencer, conviver, etc. Você foi promovido dentro da mesma empresa. Imediatamente criaram um grupo no WhatsApp sem você. Uhum. Pra falar de você. Pra falar de você. Olha. Já bem-vindo ao primeiro step da liderança. Uhum. E tem esse choque de você deixar de ser um colega que compartilhava as dores e as delícias e os desafios, enfim, para você passar a ser uma pessoa que precisa direcionar. Vai ter que vai defender algumas posições que às vezes... Precisa falar que eram não. questionadas antes. Se você falava mal antes, ai... Exato. Então, eu sou muito empática com esse primeiro líder, porque eu entendo esse primeiro nível de liderança. Porque eu entendo o quanto é difícil trocar de chapéu e começar a escalar. E aí também, eu sempre falo, conforme você vai crescendo, e aí eu tenho lugar de fala para reforçar o quanto é solitário. Uhum. Quanto mais, é muito difícil, realmente, eu concordo. Essa liderança do meio, ela é muito achatada, ela é muito pressionada de cima para baixo, de braço para cima. E tem o primeiro nível que está chegando na liderança pela primeira vez. E também, conforme você vai crescendo, é essa solidão. Que aí você já não tem mais quase ninguém com quem conversar. Uhum. Às Você não vezes, pode nem falar mal de um negócio que às vezes você quer desabafar, porque você não sabe Isso. se isso vai ser usado contra você Exato. num processo seletivo futuro que você tá subindo da média liderança para alta. Isso é muito importante quando você fala em vulnerabilidade social. Porque quando você vem de um meio onde as pessoas não têm acesso e você passa a ter,
Primeiro, elas te olham e falam assim, caraca, como essa pessoa conseguiu? Que tem um processo, né, gente? E se você é mulher, ainda tem um adendo, né? Com Que certeza. eu nunca ouviria isso, Falamos disso mas ontem, vocês né? vão ouvir outras coisas. Com certeza. Uhum. E assim, é muito difícil porque tem um processo, né? Eu saía de casa às 6 e pouco da manhã e chegava meia-noite. Era extremamente cansativo. E ônibus. Eu, tipo, estudava num bairro e porque eu consegui bolsa em outro bairro. Que eu consegui estudar em faculdades muito boas. Só através de bolsa. Uhum. Só que era um processo E da que... sua competência. Exato. Porque pensa da mulher inteligente. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Mas era muito difícil, sabe? Então as pessoas não olham o processo. Elas só enxergam você na cadeira em que você está. Uhum. Né? E aí, hoje, quando você quer conversar com as pessoas não entendem. E é solitário. A Rê trouxe um ponto extremamente importante. Porque, às vezes, você só quer voltar na tua base, na tua origem. E, assim, conversar com essa pessoa. Mas você entende que são realidades diferentes. Quantas vezes a gente não quer voltar lá no bar pra poder falar? Mas que saudade tudo quando eu que era estiver estagiária. pensando. E um outro ponto que a gente tem no Brasil também, que normalmente as pessoas querem se tornar liderança por aumento de salário, não é nem pelo desejo de ser líder. Hoje em dia a gente se discute a carreira em Y, que a pessoa vai para a área de especialista. Mas boa parte das empresas nem olha isso. E puxando um ponto que você trouxe agora... A gente tem, eu sou um pouco mais velha do que você, mas a gente tem, mais ou menos a mesma geração. Quando a gente entrou no mercado, não se falava em carreira Y. Não se falava. Era... Então, o caminho, se eu quisesse ter uma vida mais próspera financeira, era me jogar e ser líder do jeito que... Tendo talento, não tendo talento. E vocês sabem que aumentou muito o índice, né? Da galera que, optar por seguir uma carreira em Y... Justamente, às vezes, por não querer ter o peso, às vezes, de ter uma liderança. Entender que, eu tenho outro caminho. Sim, além isso é fantástico. Por exemplo, a geração Z não quer ser líder. Uhum. E nós somos culpados disso. Porque eles viram a gente trabalhando e reclamando, falando que não aguentava mais. Eles olharam para aquilo e falaram... Não, o Léo falou uma coisa agora muito legal, sabe? Acho que eu não te contei. A gente tem um grupo de jovens que estão fazendo o que a gente chama de Brilhinapso em primeiro emprego. Uhum. E aí, essa semana, eles estavam lá em treinamento com uma consultora externa. E eu passei lá de surpresa, meio que entrei na sala e falei, e aí, pessoal, não sei o que, tal, tá aberto, façam perguntas. No começo, meio tímidos, né? Ai, meu Aquele Deus. primeiro assim... Né, o que eu vou perguntar, tal. E aí, fez uma pergunta, outra... Tem uma menina que fez umas perguntas e eu falei, caraca, meu, que talento, assim, que foi incrível, assim. E teve uma pessoa que me falou isso, falou, nossa, eu entrei na Apsen e eu percebi que trabalhar é legal. Eu fiquei olhando assim, falei, sim, trabalhar é muito legal, eu sou apaixonada por trabalhar. Aqui que a gente transforma as nossas vidas, que a gente dá emprego, que a gente, no caso da Apsen… Realiza sonhos, produz produtos que melhoram a qualidade de vida. Ele falou, porque a gente cresce acreditando que é um lugar que não é bom. Uhum. Olha só. E aí vocês me fizeram ver que aqui é um lugar que é legal, que é bom, que a gente aprende, que é gostoso de vir. Uhum. E eu parei pra pensar, justamente, a gente sabe, mas quando é escancarado na fala de alguém assim, eu falei, cara, olha a nossa responsabilidade, o que a gente fez na cabecinha até dos dentro jovens. da nossa própria equipe, às vezes, quando eu era supervisor. Tava tão estressado que eu falava, não aguento mais. Qualquer um deles ia querer ser líder? Que tá me vendo, tipo, surtando quase, às vezes. E aí, você trouxe do ponto de lugar de fala. Que eu defendo que existem 3 lugares, Rê. Tem o lugar de fala. Por exemplo, eu nunca vou ter o lugar de fala de vocês. Uhum. Eu nunca vou saber o que é viver num corpo negro, num corpo de uma mulher. Mas eu tenho o meu lugar de escuta, que é o segundo lugar. Que eu vou sentar e aprender. Não, Que é o que você me falou ontem. não invalidar, Também. tipo... Ai, não, mas ela tá falando isso é mimimi. Não, peraí, vou sentar e ouvir. E o terceiro lugar que eu defendo é o lugar de aliado. Sim. Que é quando eu vou estar numa situação, vou presenciar uma situação de racismo, de Sim. machismo, e eu não vou tolerar aquilo. Porque é o meu lugar de aliado. Eu não tenho... E às vezes É isso entra que num a nível, gente tipo, precisa muito. ai, você é branco, não pode falar de racismo. Como lugar de fala, não, mas como lugar de escuta e de aliado, eu posso. Sim, deve, né? Então, às vezes vai para um nível que se julga, ai, não pode falar disso. Posso. Não vou falar com vivência, mas vou falar contribuindo para aquela pauta. E entra na interseccionalidade. Quando a gente fala de profissionais com deficiência, todos os outros recortes que a gente tem, no momento que eu entender que tudo a origem está muito próxima, e se eu trabalhar tudo, vai ajudar. Então, é aquela coisa, cabe a mim que eu não vou ter lugar de fala em muitas situações, mas não tolerar que aquilo aconteça na minha frente e trabalhar para que o mundo seja melhor
pros outros recortes também. Assim como eu espero que os outros também trabalhem para que o meu mundo seja melhor. Todo mundo é consciente disso? Não. Como a gente estava falando antes de começar a gravar. Todo profissional diverso sabe falar de diversidade? A gente falou muito sobre isso ontem, né? Porque as pessoas têm uma tendência a olhar pra gente e falar assim, meu Deus, você precisa saber tudo, mas a gente não sabe. Porque a gente falou agora sobre poder de fala, né? Eu consigo dar um letramento sobre raça, mas eu sou uma mulher negra. Né? Então, por exemplo, vou falar de vulnerabilidade social, vou falar, mas até um determinado momento. Porque ainda tive boas condições, sabe? Eu tive um pai presente que, assim, fez uma tremenda diferença na minha vida. Uma mãe incrível que fez e faz uma diferença na minha vida. Mas quando você olha lá para pontos da vulnerabilidade social, é muito impactante. A educação não chega. Não tem gente que não tem nem internet para estudar. Sabe? Então, eu não tenho poder de fala pra falar dessa pessoa, mas eu posso convidar essa pessoa pra vir falar comigo. Pra me ensinar, sabe? Pra compartilhar a história dela. Porque tem muitas histórias de crianças que saem desse cenário e assim, meu Deus, são cases de sucesso. Sim. Isso é muito legal. E aí aquela coisa que o mercado prega de meritocracia, você vê que ela não existe. Você tá partindo de um lugar muito atrás dos outros. Então, vamos lá, a gente vai pra realidade de favelas no Brasil. Às vezes não tem o que comer. Essa pessoa vai sonhar com o quê se ela não tem nem o que comer? Então, quando a gente tá falando de diversidade, eu tô falando disso também. É como a gente também tava falando e eu uso bastante. Ai, falei de diversidade, parece que aparece um arco-íris assim na cara da pessoa. Orgulho LGBT. Só falta começar a cantar Over the Rainbow. Bota a musiquinha aí, produção. Depois. E quando a pessoa olha que ser uma mulher é parte do recorte. Negros, gordos. Quando eu falo de neurodiversidade, pessoas autistas. Quando eu falo de sorologia, pessoas que vivem com HIV. Vai entrar numa infinidade de recortes. E dificilmente você não vai fazer parte de algum deles. Com certeza. Totalmente, né? As pessoas não têm essa consciência de, olha... É super importante isso. Até a gente se conheceu por causa disso, né? Daquela roda da diversidade. Foi por causa daquilo que a gente começou a conversar no LinkedIn. Foi. E quando você olha para aquilo lá, e tá faltando coisa naquela roda ainda. Quando você olha e fala assim, peraí, eu tô no mínimo nos 3 pontos ali dentro. E você entender que diversidade é sobre todos nós. A não ser que você seja um homem branco, hétero, cisgênero e herdeiro. Aí eu acredito não fale que você... Não, brincadeira. Tô brincando. Não, é porque eu também quero fazer um recorte aqui para falar sobre os herdeiros. Que daí, a não ser que você tenha esse combo completo de homem, branco, rico, herdeiro, cisgênero, aí você não vai estar na roda mesmo, beleza. Mas isso é uma parcela da nossa população. Ínfima. Então, o resto, a gente tá tudo lá dentro. Porque não adianta ser herdeiro, tem que ser herdeiro de um patrimônio X, que, né, porque a pessoa possa falar, não, então ok, estou com a vida ganha. Porque a gente sabe que 95% das empresas são empresas familiares no Brasil, mas que são empresas micro, pequenas e médias empresas. Então, tem isso também. Então, aí você vai cada vez mais restringindo e é realmente uma parcela muitíssimo pequena. E as pessoas não têm essa consciência. E aquele julgamento que às vezes assim, você veio de um lugar de privilégio. Aí olha como, tipo, Rê, você é privilegiada. A pessoa já tá me ofendendo, peraí. A Rê falou sobre isso ontem. Tá me chamando de privilegiado, peraí. Gente, eu venho de um lugar de privilégio, apesar de ter vindo de uma família com poucas condições, mas só por ser branco eu já sou privilegiado. Eu nunca vou viver algo que uma pessoa negra vai viver dentro de uma loja. Se você for pensar, eu falo que eu sou uma mulher negra que tive alguns privilégios. Sim, você acabou de falar do seu pai, da sua mãe. Muitas pessoas negras, se você olhar, não tem um pai presente. A mãe é mãe solo. Então eu falo, eu fui muito privilegiada, porque isso fez a diferença na minha vida. Porque qual era a minha responsabilidade? Você precisa estudar. Eu e seu pai vamos trabalhar pra dar o melhor pra vocês. Era só isso que eu ouvi em casa. Então, tipo assim, meu Deus, tirar vermelho, impossível. Eu chorava quando eu tirava menos de 98. Tipo, chegava em casa com vergonha. Mas quando a pessoa está nesse cenário de vulnerabilidade social, às vezes, qual a responsabilidade dela? Trabalhar. Sim. Você precisa trabalhar pra ajudar em casa. Exato. Então, eu tive esse privilégio. E é aquela coisa, às vezes, assim... por ser membro de um recorte, você não tem que ser bom. Você tem que ser excelente no que você faz. Pra que isso sobressaia. Aquela coisa... o Léo manda muito bem no conteúdo. Mas ele é viado. É aquela coisa. Sempre vem o mas. Tem o mas. Ou quando vai elogiar... você é uma negra muito bonita. Não, ela é uma mulher bonita. Por que tem esse...
A Renata, inclusive, compartilhou isso no LinkedIn dela no passado, no Dia da Mulher Negra. Porque tinha essa frase. O elogio é diferente. Por que tem que ser Mas, diferente? Léo, Você é uma sabe que negra isso foi muito diferente. legal? Eu pedi essa ajuda pra Sabrine, porque o que eu percebi? E percebi com exemplos que aconteceram comigo. Uhum. Então, por exemplo, quando eu falei de herdeira, eu brinquei no sentido, não do privilégio, que eu tenho plena consciência, mas no sentido de que as pessoas acham que, por exemplo, que eu estou onde eu estou só por isso, ou de que foi fácil chegar aonde eu cheguei, porque, enfim, muita gente imagina que é filha do Renato, é um objeto decorativo da empresa, né? Uhum. Então, nesse sentido que eu falo. E você tá aqui debatendo uma pauta que você poderia simplesmente ignorar. Não, Você jamais. O Jana é responsável, inclusive, É. pelo constelar. Então, já é um ponto super importante. Simplesmente você poderia ignorar essa pauta, porque sou filha do dono, então tá tudo Não, bem. jamais. Mas você mostra, tipo, tô ouvindo as pessoas indo pra outros recortes pra ajudar a melhorar o mundo. Sim. Quantas pessoas no mesmo patamar que vocês estão fazendo isso? Mas você vai receber a crítica muitas vezes por... ela é filha do dono. Mas você tá fazendo algo pelo mundo que outras pessoas não estão. Uhum. Então... O que me incomoda um pouco quando as pessoas falam como se só isso justificasse eu estar e os meus resultados, enfim. Mas não era isso que eu ia falar. Eu tava comentando que a Sá me ajudou o ano passado, porque eu comecei a perceber que as pessoas não entendiam o que a gente tentava explicar em teoria. Uhum. E aí, depois de uma frase que aconteceu comigo num evento, que eu estava no palco com um colega de trabalho, e ele querendo me elogiar, ele disse, ela é a filha do dono, mas ela trabalha direitinho. O passivo-agressivo, elogio, né? E aí, descendo dessa apresentação, eu falei, caramba, ele quis me elogiar, claramente. Eu sei que ele não fez porque... Não foi em tom de ataque. Não foi em tom de ataque. E aí eu voltei, cara, olha a falta de consciência que as pessoas Ele têm. quis até te proteger, porque quando ele falou mais... Mas então, foi um de cuidados. Não, mas Uhum. ela não tá aqui por acaso, ela... E aí eu pedi ajuda pra Sá justamente porque eu não sabia. Eu falei, o que de absurdo você já escutou? Me conta que eu quero colocar o exemplo da frase. Uhum. Porque, de fato, às vezes as pessoas não sabem que falar aquilo não é legal. Não tem mais um contexto aceitável hoje em dia. E a gente começou esse trabalho ano passado, foi muito legal. Mas, nunca esqueça que quando a Bruna pediu as informações, eu falei, isso vai dar uma polêmica. Sim, deu. E deu. Deu. Depois eu compartilho com você, pra você ver os comentários. Deu. Deu polêmica. Mas eu gosto não quando tenho dá medo de polêmica, não. Polêmica Não, e é dessas, importante. E é desse importante. tipo... Sabe por quê? Gera reflexão. Porque se sou eu postando isso, ai, meu Deus. Mimimi, isso, aquilo, aquilo outro. E aí, olha que a Renata também foi criticada. Muito. Muito. Se você vê vários comentários assim, que você fica tipo, meu Deus. Mas sim, esses comentários existem. Mas o muitos tempo todo. elogiando também. Também. Eu acho que é isso. A gente tá num momento Tem que que focar tem os nisso, que... né? Tem os que vão criticar e tem os que estão sedentos por isso. Que falam, poxa, Finalmente alguém falou. alguém falou, isso me representa. E é até interessante que faz uns dias comecei a analisar as publicações que a gente tem feito de diversidade, pra ver a interação da galera. E aumentou muito o número de pessoas comentando nas nossas publicações quando a gente traz esse assunto. Uhum. Então isso é a prova de que diversidade vai além de você fazer uma ação. Não é ação social. A galera acha que é só ação social. Vamos fazer o voluntariado aqui? Não, é impacto. Uhum. Então a gente percebe o quanto isso também vem trazendo a gente pra uma posição diferente, porque a gente vem falando, a gente vem fazendo, sabe? E ainda que no LinkedIn o povo se controla um pouco. Quando você vai pras outras plataformas... Ah, é verdade. Instagram, Nossa É verdade. A galera No fala. LinkedIn o povo é mais polido, né? Até porque já teve e casos no elabora, passado, assim. né? Sim. E é uma coisa também mais elaborada, a pessoa leu, porque também incomoda muito quando você tá em outras redes, que a pessoa fala uma coisa que você fala, não, pera, mas você não conseguiu nem terminar de ler a legenda, ou Isso, o assistir o vídeo. Né, tá comentando a primeira frase, mas pera, calma, embaixo tem um outro contexto. Ou só pega, tipo assim, tá a capa daquele Reels e, tipo, e comenta em cima... você viu o que falaram? Dentro você tá falando uma outra coisa ao contrário. Peraí. É isso aí. É muito No difícil. LinkedIn eu fico muito encantada, que eu falo, gente, as pessoas leem, elas escrevem textão e elas elas trocam. respondem. Isso é gostoso, porque você sente que o seu conteúdo é consumido de verdade, que ele realmente faz a diferença. Principalmente quando você expõe fragilidade. Quando Sim. você fala a vida real. Passei por isso, vim de tal situação, agi de tal forma. Então, normalmente, as pessoas, você consegue que elas entendam aquilo.
Ainda Sim. é uma rede de texto. Por Sim. mais que a gente coloque vídeo e tudo mais. Mas tem até reportagem que ninguém assiste mais do que 15 segundos. O que você aprende em 15 segundos, gente? Pois é. Olha lá, geração TikTok. O que você aprende em 15 segundos? Como é que você Você assiste uma aula aprende a da ficar mais faculdade? ansioso, menos Sim. paciente. É. Você fica 1 hora de aula na faculdade, o povo já tá morrendo. Sim. Só que a gente precisa estudar. E quando a gente vai pra diversidade, precisa estudar. Não para, as coisas mudam o tempo todo. Então, tem coisas mais profundas, tem coisas um pouco mais objetivas, mas nunca teve tanta informação aberta sobre esse tema como tem hoje. Essa conversa não existiria 10 anos atrás. É verdade. E é o ponto que eu puxo que ChatGPT, inteligência artificial, até 1 ano e meio atrás ninguém sabia como é que usava. Mas todo mundo correu para aprender. Há quanto tempo a gente está falando de diversidade mesmo? Faz um tempo. É verdade. Nossa, É verdade. na verdade, há muito tempo. E as pessoas não aprendem por quê? Porque elas se escondem atrás da desculpa. Ai, eu te ofendi porque eu não sabia. Até quando você vai não saber? Até você levar um processo? Talvez seja essa. O problema é que no Brasil a maioria Léo, a dos gente tá chegando num processos- ponto também que até você ficar não empregável. Exatamente. Porque Exato. Um líder hoje que comete um erro publicamente, Uhum. ele facilmente pode Com se certeza. tornar não empregável no dia seguinte. Isso trouxe um ponto super importante que é a liderança, Rê. Porque como que você quer ser líder se você não tá aberto para lidar com as diferenças? Se você não tá aberto para aprender, Uhum. Exato. Ouvir. ouvir, se você não gosta de pessoas, se a gente tá falando de diversidade, a gente tá falando de gostar de gente. Que eu dizia ontem o quanto, sim, a gente falar em diversidade é reparação. Uhum. Então, as pessoas também querem só ficar falando que dá resultado, que dá resultado, é necessário, é financeiro, mas é os dois. Uhum. E a gente tem que ter essa responsabilidade de falar, poxa, se eu tenho um lugar de privilégio, eu preciso criar formas para que as pessoas cheguem. Se eu não crio essa trilha, esse acesso, esse caminho, vai continuar sendo cada vez mais difícil. Só que a coisa mais legal é que, além de ser sobre isso, dá resultado. Uhum. Exato. Então, você vê, eu acho que as pessoas também precisam não necessitar só do discurso do resultado. Gente, sim, é responsabilidade de todos nós. A nossa responsabilidade de ter um país melhor, de ter uma realidade melhor na nossa sociedade, de a gente conseguir cumprir com o nosso papel como líder, tudo isso. Mas a gente tem que saber e tem que valorizar muito o quanto isso dá resultado, o quanto isso é estratégico. Tem vários estudos incríveis que mostram isso, e aí sim a gente vê instâncias que não fazem coisas pela bondade apenas, mas que fazem porque tem comprovação de tudo isso. E um exemplo claro de diversidade é a biometria facial. Claramente não tinham pessoas pretas envolvidas no desenvolvimento daquilo. Se a pessoa é uma pessoa preta retinta, não funciona a biometria. Que era o que eu tava falando ontem. E vocês vão acreditar. Também. A gente fica falando que tá falando ontem, a galera não assistiu ontem, e aí vai ficar todo mundo confuso, Mas porque a gente vai assistam. explicar o que tava Inclusive, meu falando amigo ontem. participou do desenvolvimento da biometria. Que eu fui viajar e quando eu voltei dele, sabe como é que foi pra você? Eu falei, foi super tranquilo. Dele eu fiquei com muito medo, porque medo de dar algum problema, porque a gente sempre acha que os traços são diferentes, né? Que os traços da boca, nariz, enfim, são diferentes, enfim. E deu super certo, assim. Então, acho que é uma prova de que... Sabe aquele recrutamento às cegas que a gente fala? Tem um case da Oracle que é de uns 5 anos atrás. Ah. Que eles fizeram um recrutamento às cegas, que disfarçava a voz, não sabia gênero, não sabia idade, não sabia nada. Aham. E no final da história chegou o pai e a filha, na etapa final. Sério? Aham. Ai, gente. E aí você vê como você eliminando, claro que é impossível eliminar todos os vieses, mas os principais de idade, gênero, tudo. Chegou o pai e a filha no final da história. Aham. Então, será que se a gente é uma prova de que eliminar aquela coisa, passou dos 40, não serve mais para trabalhar com tecnologia? Quem disse? É muito novo, não serve para ser líder. Quem disse? Eu vejo muitas pesquisas baseando em realidades que não são nossas. Uhum. As empresas não querem contratar a geração Z. Eu fui olhar, a pesquisa era dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é outra realidade diferente da nossa. Uhum. Aí eu olhei uma pesquisa brasileira falando que 46% das empresas brasileiras estão focando na geração Z. Eu falei, olha aí,
É. Vamos E aí a tra- gente se confunde também com esse monte de dado que as pessoas soltam lá uma frase Uhum. sem fonte, ou até bota fonte, mas ninguém se interessa em olhar. Nós somos um povo que não lê, gente. Vamos lá, É. né? Vamos ser bem sinceros. Sim. Pega um pedaço da história, é o pedaço que valida aquilo que eu quero. Uhum. Por exemplo, fazer um post lá, geração Z não trabalha. Vai bombar o engajamento porque ninguém vai clicar no Saiba Mais pra ver o Eu resto. só concordo. Concordei porque tenho problema com a geração Z, vou super engajar e vou comentar, porque é realmente isso. E essa coisa de colocar as gerações em caixas, né? Então, Eu falo, gente, não, mas espera, como assim? Eu falo, então eu vivo numa bolha na Apsen, porque a gente tem esse programa com os jovens, a gente tá entregando a segunda turma. E a gente teve, assim, óbvio, temos problemas como em qualquer idade. Se a gente for falar aqui em etarismo, se a gente for falar em longevidade, se a gente pegar todas as décadas ali, os nomes da geração isso, geração aquilo, enfim, todos têm problemas. Tem gente engajada, tem gente desengajada, tem gente ética, tem gente antiética, tem tudo isso, né? E a gente é super privilegiado na Apsen, porque a gente tem uma galerinha jovem incrível. A gente fica com dor no coração quando acaba o processo, que não tem vaga pra todo mundo. E muitos talentos continuam com a gente. Eu tenho muito orgulho de, assim, menores aprendizes que passaram pela minha área como minhas assistentes de secretária, que hoje estão ventando. Eu tenho a Luana, que está no treinamento da Força de Vendas, que está ventando. Entrou como menor aprendiz, eu mentorei ela quando eu fiz um trabalho para jovens mulheres em vulnerabilidade, antes dela entrar na Apsen. Aí eu vi que ela era um baita talento, indiquei ela para um processo seletivo de menor aprendiz na Apsen. Ela entrou, veio para minha área como assistente da minha secretária, ficou um tempão comigo, cobriu férias da minha secretária, ou seja, ela foi linha de frente do secretariado, pensando que ela tinha na época, a situações ultra confidenciais. Tudo que acontece ali no secretariado de presidência a vice-presidência. E ela navegou assim Que legal. muito. Eu tenho a Gabi, que tá hoje na parte de registro de novos produtos, me fugiu o nome da área do Cacheta. Regulatórios. Ela tá na área de regulatórios, ela também entrou como menor aprendiz. Mesma coisa, ela ficou como assistente de secretariado e ela se interessou por estudar farmácia. Então ela veio, conversou, falou, eu quero entrar, tal, não sei o quê. Entrou, começou a cursar, não sei o quê. E ela foi me contando, eu queria fazer carreira aqui na Apsen e tal e coisa. E aí eu dei oportunidade para ela conhecer o P&D, o pessoal adorou ela continuou a carreira lá, tá indo super bem. Olha só a importância da mentoria, né? Eu já comentei com a Rê, eu tenho um mentor, ele tem 73 anos. Ele foi meu primeiro chefe, inclusive, na Renault Alain. Sou tua fã. Ele é francês. Eu quero conhecer seu mentor, que eu já fico curiosa em conhecer ele. Ele é francês, mas é um francês com coração brasileiro. E ele é muito incrível. Assim, ele fez uma baita diferença na minha vida. E ano retrasado, antes de eu fazer meu último intercâmbio, eu perguntei pra ele, por que você resolveu me mentorar? Porque de 170 aprendizes, eu conseguia contar que 5 aprendizes eram pessoas pretas. E ele falou pra mim assim, eu nunca precisei falar, mas eu sabia que poucas pessoas olhariam pra você. Então, eu decidi te mentorar. E aquilo mexeu tanto comigo, porque ele nunca falou por quê. Eu sempre falei, mas caramba, tinha tantas pessoas aqui. E ele me ensinou tudo. Eu nunca esqueço o dia que eu deixei uma planilha vermelha de controle, uma planilha de Excel, tudo vermelho, assim. Ele falou, sabe, ele está devendo quem? Eu não sabia que, tipo, olha a coisa, tipo, deixei tudo vermelho, significa que tá devendo, né? Vermelho é, tipo, algo negativo, assim, às vezes. Então, ele me ensinou, tipo, desde isso até como me comportar numa reunião. Eu lembro que os primeiros restaurantes legais que eu fui foi com ele, assim. Ele me levava pra vários restaurantes, vários eventos. Porque ele falava assim, eu preciso te colocar nesse cenário porque um dia você vai ter a oportunidade de estar lá. Então, quanto é importante essa mentoria, né? Porque você dá uma visibilidade diferente pra pessoa de que o mundo é gigante. Sim. Gigante, muito maior do que você imagina. E abrir esse espaço, acho que é um outro ponto que as empresas hoje pecam muito. Todo mundo quer pleno e sênior quando vai contratar. Ninguém quer botar a mão pra desenvolver. E você pegar um profissional que tá entrando, que tá cru, mas tem vontade. Tem vontade, não tem os vícios que muitas vezes outro profissional vai ter. Exatamente. E é aquele questionamento. Se a gente não desenvolver o júnior agora, o aprendiz, ou o estagiário agora, daqui 10 anos a gente vai ter pleno e sênior? Exato. E eu falo também um ponto que a mão de obra está escassa, mão de obra qualificada não tem. E a liderança? E o gap de liderança? Se ninguém mais quer ser líder,
E os líderes que nós temos estão A conta envelhecendo. não fecha, né? Quem que vai? A sucessão da liderança. Eu dessas adoro quando os empresas. problemas são, sabe assim, Aham. tem uma culpa nos astros, não sei, alguma coisa. Ninguém é responsável pelo que aconteceu até aqui, né? E muito desse discurso que eu vejo de gap de mão de obra qualificada é exatamente porque a empresa não quer desenvolver ninguém. Ela quer alguém pronto. E na outra ponta, esse é um discurso do marketing para quê? Para vender curso, para vender faculdade, para vender alguma coisa que faça essa mão de obra consumir. Então, existe um esforço de marketing por trás, ao passo que a gente tem empresas que não entenderam que elas precisam desenvolver pessoas. Uhum. Não vou encontrar o profissional 100% pronto, vou ter que investir. E às vezes esse investir sai mais barato do que eu contratar uma mão de obra que eu julgo qualificada, porque o qualificado substitua pelo pronto. Hoje de manhã eu estava conversando com um gestor que é da área de investimentos de uma empresa lá do Sul. Ele falou que lá no Sul, Porto Alegre, não tem profissional de investimento para contratar. E que muitas vezes, quando ele vai ter que importar daqui de São Paulo, ele paga 3 vezes mais. Sim. Eu falei, você já pensou em investir num programa de formação? Uhum. Aí ele, não, eu falei, é mais longo prazo. Mas você vai ter pessoas, como você está citando, que vão ser fiéis à sua empresa, porque foram formadas ali, tem Sim. aquela gratidão, cresceram com a cultura daquela empresa. Não, e a empresa que consegue fazer isso com cadência, Uhum, você sempre tem sucessão. uhum. Então você sempre vem ali o estagiário que vai Sim. crescendo, o assistente, o analista júnior, o analista pleno. Você vai E é tão retroalimentando gostoso isso. né? É. E pode Ó, ser que ele eu não amo, seja... Léo. Eu tenho na Apsen pessoas que... Exemplos como esses, mas eu tenho pessoas que entraram quando eu entrei junto, que eu entrei com 20 anos. E as pessoas, às vezes, até mais novas do que eu, porque eles eram Uhum. jovens aprendizes. Na época era outro nome até a legislação, não lembro. E que hoje são gerentes, casaram, tiveram seus filhos, compraram suas casas. Tudo com a história com a Apsen. E hoje mesmo de manhã eu dei um exemplo numa reunião, foi uma brincadeira em relação o quanto na Apsen a gente tem aspectos jovens. Que estavam falando sobre o Vladimir, viu, Vlad? Ó, beijo, parabéns pelos seus 30 anos de indústria farmacêutica. Não são 30 anos de Apsen, mas são 30 anos de indústria farmacêutica. E o Vlad, ele é todo bonitão, todo super jovem, assim, né? Com 30 anos de indústria farmacêutica. E aí Começou com 10, querida. Começou com 10, gente, que é isso? Começou mais novo que a Sá. E aí eu comentei sobre o Amador. O Amador, de verdade, eu não sei quantos anos o Amador tem. Quantos anos, gente, o Amador tem, Bruce? Você sabe? 50 e poucos anos, vai, não sei, 50 e... Não, gente, não é que ele parece menos, calma. O Amador, ele tem quase 30 e tantos anos de Apsen. Eu conheci ele há 20 anos atrás. Ele tinha praticamente o mesmo corpo, o mesmo rosto, a mesma energia, o mesmo brilho nos olhos. O que mudou é que ele tem poucos cabelos brancos. Uhum. Então você vê que tem um ou outro cabelo branco, assim. E aí eu brinco com o pessoal da Apsen que eu falo, vamos lançar um produto de anti-aging, de... Com ele. Eu vou falar, vamos falar que a gente estava testando há anos na Apsen e que o Amador é o nosso case, porque não tem como. Vamos transformar ele na Aracida Top Term, vamos. Isso! Mas eu acho legal citar esse exemplo com brincadeira, assim, porque o quanto as pessoas, elas se tornam joviais no sentido de estarem ali ainda retroalimentadas pela cultura, pela vivência. Que é isso de você criar carreira. A gente tá numa época também que as pessoas falam, nossa, você tá mais de 5 anos na mesma empresa? Eu já tive uma situação muito chata de um profissional que passou pela Apsen e fez um comentário como esse para uma pessoa que é muito estratégica para mim na Apsen, muito, que eu valorizo muito, que tá voando. Ela usou isso como uma catapulta para a carreira dela. Então, ela foi pegar mentoria, coaching, não sei o quê, e voou. Mas ela poderia ter ido para um outro lado, porque ela me disse, ela falou, Renata, eu cheguei a me questionar. Porque foi uma colocação tão assim, tipo, nossa, tá parada no tempo, nossa, você...
Por que a gente precisa ter essa visão? As pessoas estão crescendo, se desenvolvendo, crescendo em suas carreiras. Então, eu também questiono um pouco isso. Acho que não tem respostas prontas. Eu acho que a empresa que está preparada para ser boa para o seu colaborador a longo prazo, que bom, né? E até porque a Apsen não é a mesma Apsen de 10 anos Não, atrás. nem de ontem. Não, E até Né, mesmo Sabrine? assim, Você tá comigo há quanto tempo? Nem um 3 mês. semanas. 3 semanas que já estão falando por quase um ano. e por mais que essa pessoa não permaneça pra sempre, ela vai ser sempre grata. Uhum. Ela vai lembrar que a carreira dela começou Sim, ali, com que certeza. alguém investiu nela É. ali. E a gente grato a ela também, Uhum. que eu acho que é outra coisa muito importante. O meu pai fala muito. O quanto. Isso ele repete, assim, sempre que ele pode. O quanto ele é grato às pessoas que ajudaram a Apsen a chegar até onde tá. Uhum. Tanto que muitas pessoas ele desligou por. A empresa mudou, às vezes a pessoa não se atualizou, ela já não era mais, talvez, para aquele momento. E ele tem essa dorzinha, assim, de tipo, poxa, eu sinto muita saudade, continuo amigo de todo mundo. Então, eu acho que isso é legal, a gente honrar Uhum. quem esteve, quem fez, e a gente preservar quem quer estar conosco. E, eventualmente, quando não estiver mais, a mesma coisa, né? Para os dois lados. E aí o povo que trabalha com employer branding, marca empregadora, tá às vezes focado lá na frente em fazer mídia de algo que nem tá fazendo. Enquanto olha pra trás, quantas pessoas saem de uma empresa como a Apsen falando desse sentimento de que fui desenvolvido, as pessoas me apoiaram, cresci na carreira. Que é uma marca empregadora melhor do que isso? Alguém falando naturalmente. Ninguém pediu pra ela falar. É. A melhor comprovação de uma cultura corporativa é de quem saiu. Com Uhum. certeza. Isso é bem legal, porque semana retrasada, uma ex-gestora... Eu tenho uma coisa que eu sou amiga das minhas ex-chefes. Amigas. Isso é muito Eu sou de legal. quase Lógico. Porque assim, tem uma ex-chefe que eu tinha 14 anos, até hoje ela fala comigo e ela acompanha cada passo da minha carreira, assim. É super legal. Porque ela me conheceu menina. Sim. Lembra que uma vez ela me deu um batom vermelho, Juliana o nome dela. E eu achava que eu não podia usar batom vermelho, porque eu achava que não ficava bonita por causa do meu tom de pele. Olha que doideira. E ela me deu de aniversário um batom vermelho. Ela falou, você pode usar o batom que você quiser. E aí eu falei, caraca, é algo que eu não aprendi em casa. Que eu aprendi com uma outra mulher, que ela, tipo, usou muito da minha realidade pra também aprender. E hoje ela trabalha com diversidade também, é super legal. Olha que legal. Aham. E eu fico pensando o quanto a gente aprende, né, com essas pessoas. E é uma pessoa que me conheceu com 14 anos, já tem 27. Mas e lembra lá nos seus 14 anos, você via na mídia uma mulher negra usando batom vermelho? Não. Ontem eu falei pro Mereu, que é fotógrafo lá da Apsen, eu falei pra ele que a minha referência era a Globeleza. Uhum. E porque ela aparecia sempre no carnaval, eu sempre gostei de samba, então eu ficava esperando a Globeleza passar. Uhum. E lembro que eu ficava sambando com a Globeleza, daí eu falei, caraca, depois eu fui crescendo, eu falei, não, gente. Eu vou ser essa mulher então, sabe? Eu vou ser essa mulher que vou... Minha sobrinha hoje olha pra mim e pra ela fala, não, também vou morar fora um dia. Que pra ela é assim, vou ali na esquina, pego um avião e vou morar fora. Tem que juntar muito dinheiro pra ir. Mas pra ela já Mas é o normal. fato de você ter feito, ela já enxerga como uma coisa É super representatividade. acessível. É Aquele isso. ponto da gente ser a referência que a gente não teve. Exato. Quando eu cresci, e aí eu vou fazer uma provocação um tanto quanto polêmica. Por favor, Léo. Que é aquela questão que falam, uma criança não pode ver dois homens se beijando na TV. Se funcionasse para um lado, funcionava para o outro. Eu cresci vendo casais héteros. E mesmo assim eu sou gay. Se funcionasse para um lado, funcionava para o outro. Eu cresci vendo que o gay era o quê? O personagem debochado, aquela Barraqueiro. mega estereotipado, afeminado. Não que haja problema em ser afeminado ou barraqueiro ou qualquer outra coisa, mas era o modelo que tinha. Não tinha alguém na posição que eu ocupo hoje como referência. Então, quando eu olhava, eu falava, o que eu vou ser da minha vida, gente? Era meio que um alienígena na cidade onde eu nasci. E hoje eu olho assim, eu quero ser a referência que eu não tive. Da mesma forma que você é para minha sobrinha, hoje eu sou para outras pessoas. Eu encontrei uma mãe esses dias num evento, ela falou assim, é muito legal que você posta, eu mostro pro meu filho por causa disso. Eu mostro para ele que é possível que ele esteja no mercado de trabalho na posição que ele quiser. Isso não interfere, não muda quem eu sou como profissional. E é muito legal de ver isso. E como a gente estava falando também mais cedo, a outra polêmica, né? Que as pessoas são... Eu sempre ouvi que preconceito é ignorância. Eu defendo que não. Porque eu nasci numa família onde a minha avó é analfabeta, tem 87 anos, e quando conheceu meu namorado, falou, vem aqui, meu neto, já convidou para entrar. Meu pai estudou até a 4ª série. E meu pai era um cara mega preconceituoso. Hoje, meu pai super aceita e conversa com meu namorado de boa.
Ao passo que eu tenho pessoas com mestrado, doutorado, fizeram intercâmbio, moraram fora, e elas escolhem ser preconceituosas. Então, para mim, o preconceito ele não é nem ignorância, ele é parte do caráter da pessoa. Porque se eu tenho dados e fatos e a pessoa escolhe continuar sendo preconceituosa, achar que ser uma pessoa LGBT é uma escolha, eu seria muito burro de escolher, gente, para viver num país como esse, né? Mas voltando à pauta. Não, mas muito legal. Escolhe. O Léo comentou isso. A gente sempre bate um papo antes de começar, para aquecer os motores, para se conhecer. Eles não se conheciam, né? E eu falei para ele, eu falei, Léo, traz esse ponto, porque eu acho que é uma reflexão muito bacana. É porque a pessoa escolhe, assim. Hoje a gente tem livro, pesquisa, a ciência demonstra que é natural ser uma pessoa LGBT. É natural, é do ser humano. E a pessoa continua usando de N artifícios para justificar aquele ato de ser preconceituoso, de discriminar. Bateram muitas vezes, chegar ao ponto extremo que vamos aos fatos. Somos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Sim. E na outra ponta, a gente é o país que mais consome pornografia de pessoas trans e travestis. Então, fica aí a provocação, que o preconceito, e que ponto que é preconceito, que ponto que entra na área do fetiche, e o quanto a gente precisa repensar. Será que eu sou preconceito, não gosto, e tá tudo bem você não gostar, não tô dizendo. E a que ponto isso me incomoda, ao ponto de eu não querer no mesmo ambiente que eu, não querer dentro da minha família. Quantas pessoas são postas para fora de casa? Eu tenho mais um privilégio, que a minha família é super... Eu nem falo que eles me aceitam, porque ninguém tem que aceitar ninguém. Eles respeitam o que eu sou. Isso foi todo um processo construído ao longo de muitos anos, mas eu tenho respeito da minha família, ninguém me trata diferente por isso. E acho que é voltar um pontinho de... Por que isso me incomoda tanto? Será que... Eu falo, doeu, pega que é teu. Vai resolver. É isso aí. Vai pra terapia, gente. É isso Vai aí. resolver. E você sabe que meu pai sempre fala, agora ele fala, nossa, agora você é uma mulher, né? Você ama ser uma mulher negra, você fala pra todo mundo. Mas quando eu era criança, um dia eu perguntei pra minha madrinha, você se sente uma mulher bonita? Ela sempre fala isso. E aí ela falou assim, eu me sinto, você não? Dela, não sei, depende do dia. E era bem na época de festa junina, eu detestava festa junina na escola. Porque eu sempre achava que eu nunca ia ser escolhida. Porque o certo é você ter um par. E eu conversando com as minhas primas esses dias em casa, a gente notou que a gente era sempre o piazinho. Aí a gente tinha que ser o menininho, porque ninguém queria dançar com a gente. Minha mãe teve que ir na escola uma vez conversar com a diretora da escola, porque minha irmã não queria nunca participar das festas. Porque ela não era escolhida. E um menino falou pra ela por que não. E tanto que a minha irmã ela teve vários problemas por conta disso. Hoje, graças a Deus, ela se resolveu. Mas o quanto isso tem impacto? Porque eu demorei pra entender. Pensa, eu precisei de uma gestora, porque além da minha família, que é uma família muito letrada, pra me ensinar que eu podia usar batom vermelho, que eu sou uma mulher bonita, porque eu sempre achei diferente. Primeiro, você chega num lugar e você pensa, só tem eu. Eu sou muito apaixonada por autoconhecimento. Eu sempre falo sobre isso, sempre que eu posso, assim, é uma coisa que eu falo muito. E os estudos mostram que o que a gente vive, recebe, e a criança, ela aprende por convivência, olhando, observando. Repetindo, não é o que né? dizem pra ela, né? Vem cá, senta aqui, ó. Não, ela vai ver se você faz. Então, do 0 aos 2 anos é um momento muito crucial, e depois até os 7 anos de idade. Então, essa questão marca demais a gente na infância mesmo. E a muito. escola é um ambiente, eu falo que é um ambiente terrível, né? Porque você se depara com aquilo, né? Tem um vídeo que eu falei pra você hoje que eu vi, né? Você não pode esquecer que você é uma pessoa negra. Mas eu falo, não tem como esquecer. Você vai na escola, você passa por uma situação dessa. Na palestra que eu comentei, né? Eu falei pra Rê ontem que uma vez fui palestrar e terminou a palestra, uma moça perguntou. Ela falou bem assim pra mim. Nossa, eu imaginava que você era diferente. Eu travei. Foi a primeira vez no ambiente organizacional depois de tanto tempo. Porque, assim, a carreira foi... Eu não passei por nada parecido no ambiente de trabalho. Eu cheguei numa palestra que foi um momento super fantástico. Foi minha primeira palestra. Eu não esperava ouvir aquilo. E depois eu fiquei, caramba, não. Ela não falou isso. E eu comecei a me questionar. E aí meu ex-gestor perguntou pra ela. Mas o que você esperava?
Qual que era? Ela ficou toda desconcertada. Ela falou, não, eu imaginava uma pessoa diferente. Ela é muito jovem, né? Por muito tempo, eu me questionava. Falei, nossa, sou muito nova. Como é que eu vou pra uma entrevista de emprego? Uhum. Até hoje. O dia que eu fui fazer entrevista pra Apps, eu falei, bom, como é que eu vou explicar que eu acabei de voltar de viagem, que eu tenho 27 anos, 26 eu tinha, muito novinha. Como é que você vai trazer tua experiência? Porque às vezes as pessoas ficam, tipo, não, muito nova pra ocupar essa cadeira. Uhum. É um medo que a gente sente, é muito doido isso. Não só por questão de raça, por questão de cadeira, mas por questão de ser mulher também, né? Você fica se testando o tempo todo. Eu lembro de um post que é bem antigo, que alguém traduziu. Fala assim, quem você seria hoje se você não tivesse sido tolhida de tantas coisas durante o seu crescimento? Nossa, gente. Nossa, é bem Você não bacana. pode ter o cabelo assim, você não pode sentar assim, homem não pode fazer. Quem seria você hoje? A escola rouba muitas coisas da gente. Muitas. Que a gente é super criativo quando é criança. Eu sou até hoje, né? Porque, meu Deus. Junta 2 fios desencapados aqui na minha cabeça já na hora que sai alguma nós coisa. duas aqui, Ó, duas loucas. Quando a gente tá falando sobre criatividade, né? Quando você fica, eu preciso ter uma ideia. Não, é muito orgânico, assim, pra mim. Tipo, eu olho, tá. Mas, assim, quem nós seríamos se a gente... Por exemplo, menina tinha que brincar de boneca. Menino botou a mão na boneca, meu Deus do céu. Eu era criança viada, gente. Eu brincava de boneca, eu não gostava de jogar futebol. Meu pai queria ir pescar, era um inferno, porque eu não queria me sujar. Então, era bem nessa vibe. Eu era bem a criança viada. Então, meus pais não foi surpresa quando eu me revelei. Inclusive, eu me contei quando eu tava no exército. Agora que é a parte que o povo choca. Eu passei 3 anos no exército e eu me assumi quando eu tava lá. Então, Conta, Léo, conta. E por incrível que pareça, Rê, o exército me salvou. É. Porque eu saí de uma cidade pequena, onde não existia ninguém como eu. Eu sei que eu sou gay desde os meus 6 anos de idade. Não que eu soubesse o que era. Tá. Mas aquela fase que todo mundo quer olhar a calcinha da menina, Aham. eu não queria ver a calcinha da menina, gente. Então eu já olhava pros meninos. E demorou até os meus 19 anos para que eu tivesse coragem de primeiro falar para mim, eu sou gay, e depois externalizar isso pro mundo, contar pros meus pais e tudo mais. Quando eu saio de uma cidade com 60 mil habitantes para uma cidade com 250, eu vejo que tem mais pessoas iguais a mim. E que tava tudo bem ser daquele jeito. Foram aí, dos 6 aos 19, onde eu ouvi que lá no Rio Grande do Sul não se fala gay ou viado, se fala puto. O filho do fulano é puto. E eu cresci numa família que se dizia, numa realidade, que se dizia que puto tinha que nascer morto. Eu cresci ouvindo isso. Então foram dos 6 aos 19 anos ouvindo isso. Se eu não tivesse ouvido isso, talvez eu tivesse crescido sem várias travas. De falar em público, de ser quem eu sou, que hoje esse jeito debochado, divertido, é o que eu entendo que é o meu diferencial pro mundo. Uhum. Inclusive, eu já recebi um feedback de um Adoro. gestor que eu sou muito feliz. Ah. Eu já recebi um feedback desse. Você é muito feliz. Gente. Então, todo esse processo poderia ter sido atenuado. Da mesma forma que outros recortes foram podados durante todo o seu crescimento, ouviram coisas. E que hoje a gente discute que para muita gente é mimimi. Sim. Quantas crianças vão crescer mais livres do que a gente cresceu? Com certeza. Sem sofrer Sim. aquilo que a gente sofreu. Se uma menina quiser brincar de boneca ou quiser brincar de carrinho, ela vai poder escolher. Inclusive, tem um vídeo que eu publiquei esses dias, que foi um exercício que fizeram numa escola. A professora deu 3 profissões e pediu para as crianças desenharem. Era um bombeiro, um astronauta e um piloto de caça. 95% das crianças desenharam homens nessas profissões. E é maravilhoso que quando entram na sala, são 3 mulheres nessas posições. Aham. Olha só, você já me Então, deu tipo, uma as super crianças, ideia tipo... aqui. As ideias, as ideias. Eu gosto muito desses vídeos provocativos porque faz... Peraí. Sim. Porque é o estereótipo, quando fala médico, é um homem. Quando fala um bombeiro, remete a um homem. Mas por que uma mulher não pode ser? No passado, isso era desencorajado. Hoje, mulheres ocupam lugar de mulher onde ela quiser, como a brincadeira. É a brincadeira. Mas, Léo, eu que sou do mundo da saúde, Uhum. a gente tem diversas especialidades médicas, muitas são até mais
femininas. Uhum. Mas se você pegar uma ortopedia, uma urologia, a gente ainda tem muito preconceito com a mulher, porque entendem que é uma especialidade mais, por exemplo, ortopedia, mais braçal. Uhum. Então, a mulher não tem, talvez, força, ou eles nem imaginam muito. Então, as sociedades brasileiras e até as regionais, elas já têm o braço de mulheres nas especialidades para discutir sobre isso. E tem umas que tem pouquíssimas. E é engraçado que, por exemplo, quando eu vou para a esfera de... Por que quando um homem faz ginecologia e obstetrícia, ninguém estranha? Se uma mulher for querer ser urologista, eu acho que ela vai morrer de fome, porque a maioria dos homens não vai querer consultar com ela, porque vai expor a masculinidade frágil que ele tá com problema naquela região. Eu acho que ela vai morrer de fome, porque eu não conheço nenhum urologista. Se você conhecer, me apresenta, porque até hoje eu não vi. Apresento, conheço. Mas, então, essa é uma especialidade que é rara. Então, a gente percebe o quanto ainda... A gente já galgou muita coisa, né? Mas a gente para discutir. Eu e a Sá, a gente tem olhado muito para dados. A gente tem olhado muito para dados dentro de casa, principalmente. Mas, obviamente, a gente quer bench, a gente quer aprender. Mas é isso, a gente precisa ainda galgar muita coisa. E a gente também dá muito espaço para trás, né? Acho que recentemente a gente viveu uma série de situações que fez a gente voltar várias casinhas. É muito triste. A gente tem que respirar, se centrar e falar, tá bom, vamos lá, vamos batalhar de novo para voltar mais 3 casas para frente. É porque eles querem que a gente volte. Existe todo um movimento, porque quando alguém que tem o privilégio corre o risco de perder esse privilégio, ele se arma. E aí eu vi essa semana um recorte que é da Leonora Áquila, que ela é secretária municipal de diversidade aqui de São Paulo. Inclusive, uma dica pra você chamar ela, que é... Ela Olha lá, pode... Bruna, já anota. Chamar ela pra na ápice. É. Conversar. Também. Ela é uma mulher trans. Olha lá, agora eu tenho o quê agora? Uma... E ela fala que Uma o nosso... menininha aqui. O problema nosso é que a gente não sabe o poder que tem. Quem elege deputados, vereadores, deputados estaduais, federais e presidentes? Gay não vota em deputado gay. Mulher não vota em deputada mulher. Se a gente, como força, se juntasse, por exemplo, e propusesse, e na hora de votar levasse em consideração isso, nosso parlamento seria diferente. Então, a gente não conhece a força que tem porque a gente tem a síndrome do vira-lata. Na hora de votar, eu não levo isso em consideração, muitas vezes. E aí eu elejo alguém que é totalmente diferente da minha realidade. Essa pessoa vai lutar pela minha pauta? Desculpa, gente, vai. Por mais bem intencionada que esteja, não dói aqui. Exato. E as pessoas, muitas vezes, não se interessam por política. E se a gente quer que as coisas mudem, o primeiro passo é que a gente tem que se interessar, a gente tem que saber quem são os candidatos, a gente tem que entender o que está acontecendo. A gente Se eu tem voltar e perguntar em quem você votou na última eleição, as pessoas lembram? Provavelmente não. Provavelmente não. É muito provável que não. E aí não lembro, automaticamente não cobro. Uhum. O político mais próximo da gente é o vereador. Por que eu não tô cobrando o vereador que eu votei? Sim. É o que vai mudar a minha realidade mais próxima. Uhum. Então ela fala sobre isso, de como o parlamento não reflete, a Câmara de Vereadores não reflete, a sociedade, que até tem a brincadeira que fala, a tradicional família brasileira é composta de uma mulher negra, pobre e mãe solo. Sim. Essa é a maioria da nossa população. Uhum. Essa é a tradicional família brasileira. Não é a família de cabelo loiro, olho claro, com pai e mãe super bem de vida, com 3 filhos estudando em colégio particular. Essa não é a realidade da maioria. Então, a partir do momento... E aí, puxando a pauta de consciência de classe. Entender quem somos, para entender quem elegemos e cobrar estas pessoas. Então, acho que a gente... E está envolvido, além de cobrar, que é fundamental, acho que você está falando de uma coisa que é a base. A gente não está fazendo a base. Mas depois disso, cada um de nós, a gente pode e deve participar das discussões. Com certeza. A gente tem sempre aquele momento ali da discussão. Então, acho que a gente tem que entrar não só na cobrança, mas também no momento que algo está sendo discutido, é aberta uma consulta pública. O assunto é do nosso interesse, é do nosso mercado, é da nossa batalha, da nossa luta. A gente não está nem se quiçá acompanhando. Então, acho que a gente ainda tem uma jornada muito grande, que começa na consciência de saber
um pouquinho, minimamente, sobre política. Quem são os candidatos? Quais são as pautas desses candidatos? Qual o projeto que eles Qual que é têm? a história dessa pessoa? Qual que é a história? De onde O que ele que já brotou? fez? E aí, depois, ainda numa outra instância, participar da discussão, participar, cobrar no dia a dia, não só ali no resultado em si, É, mas e a na gente- construção, na jornada. E a gente não tá falando de viés político aqui, gente. Sim, A gente tá falando de candidato da pessoa, de onde ele veio, qual é a Até porque história. todos os partidos têm pessoas de todas Com certeza. de toda sorte, então a gente tem pessoas que defendem as pautas em todos os partidos. certeza. A gente precisa Então- saber quem são, aonde estão. Vamos olhar a pauta dessa pessoa. Quem é ela, de onde ela veio, qual é a história. Combina com a minha e não é uma disputa, gente, pelo amor de Deus. Eu vou votar no que tá ganhando, porque eu quero ganhar. Não é um jogo de futebol, pelo amor de Deus. Não é pra votar pra ganhar, é ganhar uma melhoria na sua vida. E eu acho que até trazendo pro ambiente organizacional mesmo, né? A gente tá ali no cenário que a gente tá falando de diversidade, então a gente sempre traz, né, Rê? Vamos tentar entender. Uhum. Isso. Acho que agora, quando a Rê, inclusive, assumiu aí o programa, o Constelar, que é o nosso programa, a Rê me cutucou muito no sentido, sabe? Como é que a gente vai fazer pro Constelar ser mais conhecido? Né? Porque a gente precisa dar respaldo Uhum. para que as pessoas entendam mais. Mas eu também preciso dar insumo para isso. Então, acho que é extremamente importante. Tem o nosso lado de trazer, de fornecer isso, das pessoas também tentarem, pelo menos, aprender um pouco, ou se disponibilizar para aprender mais, ou até mesmo trazer uma história. Porque dentro de todos os marcadores, você faz parte de algum. Dentro de todos os marcadores, você faz parte, pelo menos, de uma ponta. Não tem como. É impossível você estar fora disso. E a gente vai trazer agora no mês das mulheres o que você falou, a questão dos aliados. A gente vai abrir o escopo e a gente vai falar sobre como ser aliados da causa. Semana passada eu arrumei um pequeno barraco por causa disso. Tá, gente? Fazendo Um pequeno adendo. barraco. Pequeno barraco. Uma famosa empresa me mandou uma solicitação de palestra para eu falar no Dia Internacional da Mulher sobre equidade de gênero. Na sequência, eu vi um post de um homem oferecendo esses serviços para o dia 8. Falei, gente, vamos lá. Não tem nenhuma mulher que pode falar disso? Ser aliado nesse ponto também é tipo, peraí. Não sou entender eu. sua posição em algum Olha como momento. precisa explicar. A gente tem que explicar o que, viu? que é tudo, entendeu? O que, que é ser aliado neste caso, né? Primeiro que Como assim, você pode ser aliado, né? Porque, por exemplo, um homem. A gente convidar um homem no mês da mulher para falar sobre machismo, que é muito do que a gente vai fazer na APS, porque acho que é impossível falar do mês da mulher e não trazer o homem. Mas na abertura, para trazer essa pauta, por que a gente não vai trazer uma mulher? né? E assim, o homem ser parte dessa discussão, Isso, Isso. exato. ok. O protagonismo. Mas isso é tão importante, Léo. Eu gosto muito de falar uma situação que me chocou muito. Acho que foi ano passado. Eu entrei por uma agência de palestrantes e a gestora da agência veio na Apsen tomar um café comigo e eu perguntei para ela, como que tá o mercado de palestra para as mulheres? Ela falou, olha, é muito diferente do que o mercado para os homens. A remuneração é muito diferente. A gente tem os palestrantes que são extremamente bem remunerados, todos são homens. Tem algumas mulheres que se despontam, porque aí ou tem uma exposição maior, ou tá na hype naquele momento, enfim. Mas ela falou, o que eu percebo é que muitas vezes eles escolhem uma mulher para estar no line-up. Então vai ter um evento, eu preciso ter uma representatividade lá. Então eu vou colocar uma mulher. Existe um termo para isso, né? Que a gente chama de token. É. Eu preciso de um token. Uhum. Eu escolho uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT e um PCD. Pronto. Meu evento é inclusivo agora. É, Pronto. assim como os palestrantes estão com emprego garantido nas suas datas comemorativas, né? Passou aquela data. É que nem janeiro. Todo mundo falou de saúde mental. E aí eu vou puxar. Aí, vamos falar de saúde mental. Temos vários programas de saúde. Visibilidade trans também. Saúde mental. E eu sou bem crítico à saúde mental, porque assim, a empresa vai lá e contrata uma plataforma que você pode fazer consulta, 2 consultas por mês, que bonitinho. E a pessoa tá fazendo 15 horas de trabalho por dia. Que hora que ela vai fazer consulta, gente? Então, vamos lá. Contratamos pessoas trans. Contratamos, mas daí tá lá nas regras para contratar, exigindo algo inviável e impossível. Agora, em março, mulher guerreira, presentinho de esmalte, flores. Mulheres embelezam nossos escritórios como se fosse uma peça de decoração. Mas quando vai contratar mulheres, contrata pagando menos. Tanto que agora as empresas vão ter que fazer aquele... com mais de 100 funcionários, vão ter que enviar para o governo
Pra ver a equidade de Sim. salário. Exato. Já tem sim, empresa sim. querendo processar pra não mandar. Olha o nível que a gente chega pra não mandar. Quando eu vou pra maio, todo mundo tá falando do Dia das Mães, que maravilha, mas demite a mulher quando engravida. Ou no processo seletivo pergunta se a mulher tem filho, se não vai ter. Sim. É. Por que que não teve? Também tem até esse nível de perguntar por que que a mulher não quer ser mãe. Ou ela quer, se ela tem filho, tem problema, se ela não quer ter, também Essa tem. pergunta não é da minha época, não, graças a Deus. Esses dias eu fiz um post perguntando qual a pergunta mais ridícula que você já ouviu no. Menina, veio de tudo. Tinha uma até que perguntava o que que é uma agressão pra você. No processo seletivo tinha isso. Nossa, gente. Então, aí junho, junho todo mundo troca logo, bota lá o arco-íris, lindo, maravilhoso, todo mundo é inclusivo até passar da catraca, né? Passou da catraca, a gente já vê que. Aí a gente chega em setembro, que daí a gente vai falar de Setembro Amarelo. prevenção ao suicídio, mas a empresa, tipo, bota uma palestra, mas a carga de trabalho, será que um gestor está preparado para ouvir um colaborador que está passando por um mega problema e está com ideação suicida, por exemplo? Nem toda empresa. Ou, por exemplo, aconteceu com uma outra empresa aí semana passada que a pessoa foi demitida e ela se jogou da escada. Nossa. Ela morreu vi dentro isso. da empresa, então, enfim. A empresa está preparada para fazer uma demissão humanizada, e demissão humanizada não é dar um bombom, aquela coisa do balão. É fazer de forma respeitosa. Sim. E o respeitoso é algo que eu também aprendi na minha carreira como líder. Uma demissão e uma promoção não pode ser surpresa. Se você está recebendo feedback positivo, vai ocorrer uma possibilidade de promoção. Se são negativos, você sabe que você está com um pezinho para rua. Aí a gente vai chegar lá em novembro, a consciência negra. Todo mundo. Ou, por exemplo, outubro, voltando um pouco antes, que é outubro rosa. Se, por exemplo, não, todo mundo camiseta rosa, lindo, maravilhoso. Se a mulher pedir para ter que ir no médico fazer um exame, qual o comportamento do líder quando souber disso? A empresa tá outubro rosa, maravilhoso. Mas se a mulher precisa fazer uma mamografia naquele dia, o líder vai olhar isso com bons olhos? Ou ela vai ser uma das primeiras que entra na reta para ser demitida? Porque podia ter agendado o exame num horário fora do trabalho. Novembro a gente chega na Consciência Negra, que é o mês que vocês mais trabalham, com palestra, com tudo, né? Porque naquele mês, assim, meu Deus do céu, só vejo o povo palestra pra lá e pra cá. E aí fica tudo muito numa esfera na casca. Então, acho que a gente É o marketing de espuma, é a marca empregadora. O diversity Só washing, pra... né? Exato. Eu acho que essa questão do ambiente seguro Eu tenho super paura importante. disso, né? A Sabrina sabe. Não dá. Não dá porque uma hora a casa cai, né? Uhum. Não tem como. Eu acho que a gente precisa fazer de fato o que dá pra fazer. E a gente até comentou de bench no início. E eu sempre gosto de trazer assim, beleza, a gente vai fazer bench, eu vou conversar com você, eu vou conversar com o Rê. Mas assim, qual que é a realidade da tua empresa? Uhum. Qual que é o teu cenário? Primeiro lê o teu cenário, depois você faz bench. Porque aí você vem com uma ideia muito mirabolante, você chega ali no dia a Você dia. não sabe nem como tá. tem como. Às vezes você tá ali num outro... Eu acho que o bench é legal quando você tem um dilema e você fala, deixa eu ver como que o pessoal tá Exato, fazendo, que é deixa eu ver se eu importante. aprendo e o que que eu posso trazer pra cá. Que sempre dá pra tirar algo do mercado e aplicar. O que cabe aqui, né? Exato. Eu falo sempre dá, gente. Sempre dá pra mudar. O problema é que eu tenho que cuidar com isso. Porque eu mudo demais. Mas sempre dá pra mudar. Sempre dá pra fazer alguma coisa diferente. Mas assim, com base na tua realidade. E antes de querer parecer ser, de colocar da porta pra fora, Seja. vamos ser da porta pra dentro? Que eu brinco daquele meme do Pica-Pau que ele fala, fui tapeado. Que é quando você contrata uma pessoa prometendo mundos e fundos, prometendo um ambiente diverso, uma liderança inclusiva que te Você se desenvolve. decepciona. 10 dias depois tá lá o funcionário, fui tapeado, igual o Pica-Pau, dando tapinha. Falei, me prometeram algo que não é. Uhum. E não adianta, porque a pessoa não vai ficar. Sim. Você teve um curso de contratação, de onboarding, essa pessoa não vai ficar. Então, tenha consciência. Tipo, por exemplo, estou no estágio inicial trabalhando diversidade. Estou, primeiramente, mapeando, conscientizando a liderança. É mais bonito você falar que não está pronto. Ou se não está fazendo nada, fala que não está fazendo nada. Perfeito. Não chegou no momento do negócio para fazer isso. Do que
Não, somos inclusivos, lindos, maravilhosos. Quando eu vou olhar no LinkedIn, só tem… Até porque lindos e maravilhosos, vamos combinar? Nem quem já começou, foi de vanguarda ali, começou… Não tem ninguém lindo, a maravilhoso. pessoa sabe que ela tenha os gaps dela pra desenvolver. Não aí. tem ninguém lindo, A gente maravilhoso. fala muito na ápice, né, Rê, que a gente tá em processo de construção. Uhum. Todos Estamos os aprendendo, eu dias, gosto muito que ela usa. exato. Estamos aprendendo. Vamos errar? Vamos errar. Exato. E assim, a gente vai de fato aprender com Vamos. os nossos erros, sabe? Mas assim, a gente tá tentando, a gente tá e a gente tá fazendo, assim. Eu acho que iniciar com pequenas políticas, né? O desejo já é um bom começo. Com certeza. Vocês entenderam que precisa. E precisa não é porque, eu vou fazer um trabalho social para ter uma boa marca empregadora, para o mercado me enxergar como diferentão. Não, vocês entenderam que isso é importante, faz diferença para o negócio. E assumir esse isso. primeiro passo é lindo, gente. Porque tem muita empresa que nem isso chegou. Aí eu acho que a gente teve a oportunidade, assim, eu contei um pouquinho ontem a história pra Sabrine, que eu tive a oportunidade de mergulhar no assunto durante a pandemia. Uhum. Eu entrei em várias mentorias sobre o assunto. E aí, eu acho que esse início de estudo, que é uma jornada, eu não sei nada, eu tô aprendendo. Mas esse início de estudo e a minha conexão com o tema, assim, eu acho que foi muito importante. Uhum. Tanto que a sala não se reportava pra mim. E eu trouxe nessa vontade, nessa ânsia de querer estar muito próximo. Do dia a dia mesmo. A gente já tá vendo, em 3 semanas a gente se fala quase todo dia. Fizemos algumas coisas. Já vivemos algumas coisas, porque eu acho que é essa vontade que tem que ser genuína, de entender o que a gente quer fazer, de entender que a gente está aprendendo, de perceber o quanto isso vai ser uma jornada de construção e se apaixonar pelo processo. Não ter medo de errar, que a gente tem muito, o líder tem muito medo de errar, o líder tem medo de se posicionar de forma errada, tem uma série de dilemas. Uhum. Mas se a gente consegue criar um ambiente onde a gente evita este medo, sabendo que a gente vai errar a vida inteira, em tudo que a gente faz a gente vai errar, mas que a gente tá querendo acertar, mas que a gente tá querendo dar passos, pequenos passos. A gente deu pequenos passos em 3 anos e agora quando a gente olha pra trás, a gente fala, caraca, quantas coisas a gente fez em 3 anos? Semana eu recebi um feedback ontem no estúdio. Uma colaboradora foi gravar um conteúdo pro mês da mulher e ela falou, já é outra empresa. E eu fico, caramba, porque às vezes a gente fica com aquela sensação que quando a gente fala de diversidade, a gente pensa no macro. E às vezes você olha Aí às vezes você quer fazer tanta coisa, né? Você olha pro outro, nossa, dá pra… Calma, mas Vamos voltar aqui um pouquinho. vamos aos pouquinhos. O que eu consigo fazer Uhum. de forma bem feita que se torne parte do todo. Exato, e que olhe pro todo, né? Não sai dando tiro pra tudo que é lado. No final da história, Sim. aí espuma, não vira em nada. Mas só de ouvir isso já é pra mim tipo, um ponto muito importante, né? Porque significa que muitas coisas já estão mudando. Uhum. Desde políticas, até mesmo encontros, rodas de conversa que a gente tem feito. A gente tem falado do ambiente seguro também, porque é muito importante para que as pessoas consigam trazer as suas dores, né? Porque eu sempre falo, mimimi é aquilo que não dói na gente. Né? E eu lembro que no Exatamente. passado tinha uma frase: os problemas você deixa da catraca pra fora. Tinha essa frase Era mesmo. essa a política. Gente, não tem como você tá com um existe. problema em casa, problema Não financeiro, existe. problema de saúde. Vai impactar no seu trabalho. Demais. E faz a diferença. Na ápice a gente tem uma frase, ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. Eu acho isso muito legal. E até Porque um dia eu não vou estar bem, ela vai ter que segurar a onda pra mim, não tem jeito. E Até vice-versa. trazendo um exemplo próprio, assim. Eu tô passando por alguns problemas em casa em relação à saúde da minha mãe, Uhum. assim. E quando eu entrei na ápice, eu falei isso na minha entrevista, né? Eu falei, Uhum. eu gostaria de deixar isso claro, porque pode existir momentos que eu vou precisar falar, não vou conseguir ir pra São Paulo, por exemplo. Uhum. Não vou conseguir entrar em uma agenda, por exemplo. E agora também, nessa movimentação, acho que foi a primeira coisa, né, Rê, que a gente conversou e a Rê me deixou super tranquila. Tipo, família em primeiro lugar. Uhum. Então, nem aconteceu nada, mas eu consegui ficar tranquila ao ponto de saber assim, não, se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir decidir entre ir ou não ir. Não, sabe? e acho que volta no… A gente começou o papo falando de recrutamento. E olha como foi feito o recrutamento. Você conseguiu chegar ao ponto de falar isso. A minha vulnerabilidade no processo seletivo. Então, Isso é muito importante. Então, você conseguiu falar lá no começo, ser transparente, e a empresa te ouvir. Então, volta lá na cultura da empresa que Exato. foi. É muito E detalhe, ela estava participando de um processo seletivo para ser recrutadora. E aí, ela não foi a escolhida para recrutadora, porque a gente se encantou com ela para a diversidade. A gente tinha uma vaga de diversidade. Ia ser um outro processo, a gente ainda estava amadurecendo, porque como pra gente era novo o programa, a gente ainda estava entendendo até como criar descrição de cargo, né? E aí, entrevistando a Sá, eu falei, cara, discutindo com a equipe, eu falei, acho que é ela, e aí, vamos, não vamos? Claudinho falou, e eu enxerguei isso aqui e tal.
E aí Agora a gente você fez fez a a- proposta. Eu não sabia se ela ia aceitar, não. Uhum. Não, e assim, deixa eu contar, no dia eu trabalho há 12 anos com atração. E assim, eu sempre falava, meu Deus, eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa. Atração e diversidade. Porque na minha antiga empresa eu olhava pra diversidade também, mas 50-50. Quando eu aceitei, eu falei, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Mas aí volta num outro ponto que eu tô puxando de carreira. Que a gente foi criado também pra ter carreira linear. Aham. E a gente pode transitar. O termo transição de carreira é relativamente novo. Às vezes você nunca pensou em fazer outra coisa. Não pensei, tanto que eu E alguém fiquei conflito. enxergou. Eu liguei pra minha psicóloga no dia. Gente, Caramba, o que que eu fiz? Eu já aceitei. É. Mas Sabrina, o que que você tem medo? É um tema que você fala. Você sabe, você inclusive fazia isso no teu antigo trabalho. Ainda bem que você veio! E aí foi, gente, estão aí, muitas coisas legais. Então- Mas é o medo. Mas assim, são coisas que às vezes a gente nem. É que às vezes você tá tão no meio do processo, fazendo. Você nem pensa, tipo, peraí, eu podia trabalhar com outra coisa. É verdade. Eu ocupo 2 cadeiras na empresa. Hoje eu sou comercial e cuido de conteúdo. E você ocupa muitas cadeiras, você faz muitas coisas. Olha só. Pensa na pessoa que tem o dom de atolar a própria agenda, né? sabe, Então, eu vejo que você também não para quieta, né? Né? Mas assim, você olha como que eu era um comercial. Eu entrei na empresa como um comercial, vendendo patrocínio de eventos, e me apaixonei pelo RH Summit no meio da história. No começo não era eu que apresentava, era a Jéssica, que é a Jéssica Martins, que é uma outra influenciadora. Mas eu me meti em tudo, no fundo. Falei, esse aqui, não sei o quê, tal coisa. Então, quando ela saiu, o evento ficou sem ninguém. E eu falei, eu vou. Aí a primeira vez que eu fui gravar, eu falei, gente, contei pra todo mundo que eu ia gravar pra não ter a menor possibilidade de eu desistir. Ah, eu adoro essa técnica. Contei pra Sério? todo Já, mundo. já fala o que você vai fazer antes de fazer. Aí depois você E depois vai você fica com ficar com vergonha comprometimento público. Meu Deus do céu. de arregate. Então, fui. A primeira vez foi um desastre. Que o teleprompter é uma desgraça. Que é você olhar as letrinhas lá. Depois eu entendi que aquilo é coisa de jornalista, não é pra mim. Eu não posso usar aquilo. Então, eu vou no natural, no freestyle. E hoje eu me divirto fazendo. Sentado, ouvindo, aprendendo através da vivência dos outros. E o meu jeito debochado, brincalhão, É feliz, muito legal, muda feliz, que É já isso. foi criticado no passado, hoje eu entendo que é a maior diferença que eu tenho. Então, a gente vai entendendo a carreira que você tem hoje, provavelmente quando você pensou em ter uma carreira, nem existia. Ah, não existia. Mesmo ela sendo tão jovem. Mas não existia mesmo. Mudou, assim, e é muito doido isso, né? Você pensar que você pode fazer só uma coisa. E daqui 10 anos É vai muito existir limitante, carreiras. né? Gente, muda muito grande. Muito limitante, muito limitante. Pessoal, eu tô amando a nossa conversa. Você tem que se comprometer a vir aqui de novo, a Sá também, porque esse é um assunto necessário. A gente precisa trafegar ainda muitas outras Uhum. polêmicas e profundezas. Mas eu vou usar o que a Sabrina usou ontem comigo para fazer com vocês aqui. Qual o legado que você está deixando? Em diversidade, especialmente. Meu legado. Acho que essa é uma pergunta muito boa. Lógico, você que fez ela para mim. Olha que humilde. Essa é uma pergunta muito boa que eu te boa fiz. porque eu acho que o meu legado é conseguir compartilhar a minha história, aprender e ensinar as pessoas, sabe? Eu acho que quando eu olho pra minha carreira, assim, pra minha vida, penso na Sabrina criança, assim, eu fico, caramba, onde você chegou, sabe? É muito legal. Então, acho que trazer essa representatividade e fazer com que as pessoas me olhem e falem, eu posso chegar lá, ensinar para as pessoas e também aprender com as pessoas, eu acho que isso é um legado muito importante. Acho que o dia que eu não estiver mais aqui, alguém vai falar, nossa, um dia eu aprendi com a Sá. Isso é muito legal. Bom, que lindo. No meu caso, é a frase que eu uso também, que é ser a referência que eu não tive. Como que nenhuma criança precise voltar lá atrás e abraçar a sua criança e falar que tá tudo bem ser diferente. Uhum. Que ser diferente seja normal. E é normal. Então, seja uma criança LGBT, seja uma criança de qualquer um dos outros recortes, que ela não precise voltar no passado para se abraçar e dizer que tá tudo bem. Vai tá tudo bem na hora. Gente, isso aqui foi muito especial. Vocês são muito incríveis. Sabe, porque se eu voltasse no meu passado, eu teria muita coisa para dizer pro Léo criança. E se o Léo lá de trás visse o Léo hoje, ele estaria bem orgulhoso por ter enfrentado muita coisa. Sim. Mas acho que é muito isso. A nossa história empodere a história de outras pessoas. Sejam pessoas que nos conheçam ou não, ou que
A pessoa da mesa do lado, a pessoa que está sendo impactada por um conteúdo na internet, o filho de um funcionário da Apsen, por exemplo. Sim. Que a partir do momento que eu falo de diversidade, não é só dentro da empresa. Não. Aquele pai, que muitas vezes foi como o meu, vai... Peraí, se o meu filho for gay, o que isso muda? Uhum. Eu tô impactando a vida de alguém que eu nem conheço. Que é um impacto indireto. Então, acho que a gente trabalhar isso, ser quem somos, mudar a forma de que alguém vai ser no futuro. Então, se eu impactar a vida de uma pessoa, já tá valendo. Com certeza. Vocês estão fazendo isso com maestria. Estão impactando a vida de muita gente. Eu tenho muito orgulho de ter você aqui como um parceiro, como um amigo, como alguém que a gente se aproximou, desvirtualizou. Né? E eu- Tudo começou no LinkedIn. Tudo gente. começou no LinkedIn e eu realmente tenho, assim, uma alegria imensa. Muito gostoso poder trocar, aprender com você, te acompanhar, que eu adoro também. Também, nossa, a gente fica trocando no LinkedIn lá, gente. Exato. E a Sá, não posso nem falar o quanto eu tenho orgulho de ter você na Apsen. Obrigada por tudo que você está fazendo, pela sua história, que é muito inspiradora, que a gente possa contar ela cada vez mais. Vamos contar. Juntinhas. Obrigada, gente. Eu amei. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Aquele.